Este é o som ouvido com frequência cada vez maior no trânsito das cidades brasileiras. Em janeiro de 2013, o Código de Trânsito Brasileiro completou 15 anos de vigência, mas, de acordo com a pesquisa encomendada pela Confederação Nacional dos Municípios, em 30 anos, a taxa de mortes por acidente de trânsito aumentou de 11 para 22 a cada 100 mil habitantes brasileiros. Nos últimos 10 anos, o número de mortes envolvendo motocicleta cresceu 339%, seguido pela taxa de morte envolvendo carros, que aumentou no mesmo período 72%. Em Joinville, dados do Instituto de Trânsito, o ITRAN, apontam que de janeiro a julho deste ano, 68 pessoas já perderam a vida no trânsito da maior cidade de Santa Catarina. No ano passado, 133 mortes de trânsito e 2.700 acidentes foram registrados só no perímetro urbano. Grande parte desses acidentes envolve imprudência, falta de atenção e bebida alcoólica. Em agosto deste ano, um menino de apenas 11 anos foi flagrado dirigindo em uma rodovia de Santa Catarina. O fato ficou conhecido em todo o país. No fim de setembro, um ciclista de 59 anos foi atropelado em uma ciclovia de Joinville e morreu no local. O motorista, de apenas 19 anos, foi indiciado, já que foi comprovada sua embriaguez ao volante. Diariamente, as polícias rodoviárias estaduais e federais registram flagrantes de álcool e direção, além do desrespeito aos sinais de trânsito. A estudante Ana Lemos, de 17 anos, perdeu o pai em um acidente de carro há 12. Segundo ela, a imprudência e a bebida foram as causas. O carro estava lotado e todos eles estavam alcoolizados. Desviaram da polícia, que tinha blitz, e entraram numa rua de areião, perderam o controle do carro e ele foi o único que morreu. Porque ele estava sem cinto de segurança na frente, e ele deu com a cabeça na quina do carro. E daí morreu na hora. A pressa é inimiga da perfeição, como já diz o ditado. E a pressa, com certeza, é inimiga também do trânsito. O motociclista José Aparecido, de 37 anos, usava a moto todos os dias para ir ao trabalho, até o momento em que o carro cortou sua frente no bairro Vila Nova, em Joinville. Ainda internado no Hospital Municipal São José com fratura nas pernas, José afirma que quer vender a moto e andar apenas de carro. A pressa entre os motoristas é o que ele mais vê no dia a dia. Não tem paciência, apressar demais, né? Um quer passa na frente do outro, quem vê assim, pensa que vai viajar 3.000 quilômetros, entra 100 metros. Os pedestres também sofrem com a violência no trânsito das grandes cidades. O carpinteiro Augusto Viana Martins, de 31 anos, foi pego de surpresa ao atravessar uma rua do centro de Joinville há uma semana. Mesmo olhando para os dois lados, ele foi atropelado e vai ficar afastado do trabalho por pelo menos 3 meses. Na opinião de Augusto, a gentileza deveria ser uma prática. Elas tinham por obrigação de ser mais gentis umas com as outras, né? Ter consciência, se ela soubesse que ela poderia estar aqui no meu lugar agora, ela não hesitaria em diminuir a velocidade ou dar passagem para o pedestre. O Sr. Walker possui um automóvel e se considera um bom motorista. Mas, quando ele pega no volante, acontece um fenômeno estranho. O Sr. Walker se deixa levar pela forte sensação de poder. Sua personalidade muda completamente. E de repente ele se transforma em um monstro incontrolável, um motorista diabólico. O Sr. Walker é agora o Sr. Wheeler, um motorista. O desenho de Walt Disney, que mostra a transformação do personagem Pateta ao dirigir um veículo, é um exemplo de que desde a época em que este episódio foi feito, na década de 80, já se falava em gentileza ou a falta dela ao volante. Para a psicóloga Cleonice de Fátima Andrade, esse comportamento é explicado pelo alto teor de estresse que o motorista passa. Segundo ela, pessoas que sofrem de baixa autoestima, que têm pouca paciência, dificuldade nos relacionamentos ou complexo de superioridade, são mais vulneráveis a ter esse tipo de postura no trânsito. E quando a agressão física ou verbal acontece, o sinal vermelho acende. Quando acaba prejudicando e a pessoa fica agressiva verbalmente, fisicamente, no trânsito, acaba sendo uma doença até que precisa de tratamento. Porque não é normal uma pessoa agir desse jeito no trânsito. Cleonice ainda defende que cada motorista deve prestar atenção ao seu próprio comportamento. Porque aí se vê uma coisa errada no comportamento do lado do motorista, já vem aquele senso de justiça, e aí a pessoa vai querer fazer
acha que está fazendo um bem para a sociedade, indo lá e dando uma punição para o outro motorista, que acaba dificultando um monte. Na reportagem de amanhã, vamos mostrar como é o dia a dia de quem trabalha no trânsito, como um taxista ou um motorista de ônibus. Não perca a série de reportagens O Trânsito Nosso de Cada Dia. Em Joinville, a média de acidentes mensais é 250, ou seja, são cerca de 8 acidentes de trânsito por dia na maior cidade de Santa Catarina. Estes dados são do Corpo de Bombeiros Voluntários e Polícia Militar, sempre presentes nesse tipo de ocorrência. Nesta segunda reportagem da série O Trânsito Nosso de Cada Dia, você vai ouvir depoimentos de pessoas que trabalham diariamente no trânsito. Todos afirmam que não é uma tarefa fácil, exige cuidado e, principalmente, direção defensiva. O motorista de ônibus urbano, Robson Bittencourt, de 32 anos, admite que sua profissão é estressante, pois além de cuidar dos passageiros que entram e saem, deve estender seu cuidado aos demais veículos. A turma se atravessa na frente do ônibus, é motoqueiro, é veículos pequenos, que eles sabem que a gente é profissional, eles pensam que a gente tem que segurar às vezes tudo, né? Nós seguramos a nossa parte, a gente é treinado para isso, só que às vezes a gente não consegue, né? O taxista Antônio Vicente da Silva, de 56 anos, trabalha com seu táxi pelas ruas de Joinville há 24 anos. Viu o fluxo de veículos aumentar e orgulha-se por nunca ter batido o carro, mas afirma que o maior causador de imprudência é o motociclista. O trânsito está parado e ele não reduz a velocidade, de repente tem um carro mudando de faixa e ele não consegue segurar, provoca o próprio acidente. Sabe? Deveria ter uma conscientização melhor, as pessoas que andam em cima de uma moto e que o próprio para-choque ou para-brisa é ele mesmo. Já o motociclista Itacir Belegante, de 55 anos, argumenta que a falta de atenção por parte dos motoristas engrossa o número de motociclistas acidentados. Ele confessa que já sofreu 2 acidentes leves, mas defende que foi fechado, não tinha como evitar. Só falta de atenção, estão indo no trânsito, quando vê, não dá pisca, não dá nada, quando vê simplesmente vira para o lado e você não espera por aquilo porque não tem pisca ligado, e quando vê você não dá tempo de segurar porque o carro te fechou mesmo. Segundo dados da FenaBrave Santa Catarina, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a venda de veículos novos aos catarinenses no mês de agosto superou a média nacional, com crescimento de 2,42%. A região norte do estado foi a que mais comprou carros e motos neste período, com acréscimo de 6,80% em relação a julho deste ano. A Semana Nacional do Trânsito 2013, que terminou no dia 25 de setembro, lançou uma agressiva campanha na TV, embalada pelo desafio da ONU de os países reduzirem pela metade seus índices de morte no trânsito. O vídeo compara bebês e adultos aprendendo a andar, comer e falar. No primeiro caso, é um aprendizado natural, mas no segundo já não é mais. Não deixe um acidente obrigar você a reaprender. Seja você a mudança no trânsito. Em Joinville, o ITRAN, o Instituto de Trânsito, realizou diversas atividades educacionais entre os dias 15 e 29 de setembro, atingindo um público de mais de 15 mil pessoas. Ao todo, foram campanhas de conscientização em bares para não dirigir depois de beber, seminários e o desafio intermodal, que teve o apoio de várias entidades, entre elas o Centro de Engenharia de Mobilidade da Universidade Federal de Santa Catarina. O desafio foi avaliar a eficiência do transporte de um pedestre, de uma bicicleta, moto, carro, ônibus e táxi em um percurso de 6 quilômetros. Durante o ano, o ITRAN também realiza 3 campanhas fixas de educação, como explica o diretor de trânsito do ITRAN, Eduardo Bartinhac. Um é o programa Trânsito Não é Palhaçada, onde nós temos o palhaço Polenta, né, que faz apresentações teatrais nas escolas, passando as noções de segurança, orientação sobre as regras básicas, principalmente das crianças como passageiras e pedestres ou utilizando a bicicleta, né? E outro é a Empresa Amiga no Trânsito, que são palestras que são realizadas nas empresas do município. E o outro é o Cidadania em Trânsito, que atende alunos do 4º ano. Na reportagem de amanhã, vamos mostrar o que está sendo feito para reeducar os motoristas e até mesmo ensinar quem nunca foi a uma autoescola. Afinal, a educação é o primeiro passo.
Não perca a última reportagem da série O Trânsito Nosso de Cada Dia. Na última reportagem da série O Trânsito Nosso de Cada Dia, você vai conhecer iniciativas que estão dando certo para reeducar os motoristas e ensinar aqueles que ainda não possuem habilitação para dirigir. Com a crescente frota de veículos, faltam ruas para tanto fluxo. De acordo com o Detran Santa Catarina, Joinville já registra mais de 321 mil emplacamentos entre carros, motos, ônibus e caminhões. Dá quase um carro para cada 2 habitantes, 1,2% maior que o registrado no ano passado. Entre 2012 e 2013, Joinville recebeu 3,2% de veículos a mais nas ruas, número acompanhado pelo Estado, que no mesmo período registrou aumento de 3,7% de veículos nas ruas. Por ano, Joinville ganha, em média, 13 mil novas habilitações. Pensando nesse público, o Hospital Municipal São José, referência em ortopedia na região de Joinville, mantém há 13 anos o programa Pense Primeiro. A iniciativa é de enfermeiros voluntários do hospital e tem o foco nos adolescentes que estão saindo do 3º ano do ensino médio. A idade da maioria é 17 anos, um ano antes de terem permissão para tirar a carteira de motorista. Por meio de uma visita dividida em turmas de 25 pessoas, esses jovens conhecem de perto o resultado da imprudência no trânsito, passam pelos quartos onde os acidentados estão, recebem informações de como prevenir essa situação e tiram suas próprias conclusões. A estudante Amanda Lemos, que apareceu na primeira reportagem contando que seu pai morreu em um acidente por embriaguez ao volante, participou do programa Pense Primeiro e aprovou. Isso serviu para mim levar a sério o que a autoescola ensina, né? Não se beber, não dirija e ter cuidado no trânsito. De acordo com a coordenadora do programa, Liliane da Luz, esta ação pioneira e única no estado foi trazida do Canadá por um dos médicos do hospital e, desde então, já atendeu mais de 4.500 alunos das escolas públicas e particulares de Joinville. Como é um programa educativo, então esses alunos que participam do programa, eles não vêm como pacientes nossos, que esse é o nosso intuito. Educar para que eles não sejam nossos pacientes, como causadores ou como vítimas dos acidentes de trânsito. Até hoje, eu trabalhei já 8 anos com ortopedia, eu não tive nenhum aluno do Pense Primeiro como paciente. As polícias rodoviárias estaduais e federais têm operações permanentes e que seguem o calendário dos feriados e festas. O objetivo, neste caso, é a fiscalização, e quando o motorista é barrado pelas autoridades do trânsito, pode levar multa e ter seus pontos na carteira diminuídos. Em muitos casos, ocorre a perda total da habilitação, e a única alternativa é voltar para o banco das autoescolas e fazer a reabilitação. Foi o que aconteceu com a empresária Eliege Mendes Brites. Ela conta que perdeu os pontos porque emprestava seu carro para os filhos, mas acabou aprendendo durante os dias de curso. Mas eu achei muito válido. Eu fiquei 2 semanas indo e achei pouco porque eu aprendi muito, né? Nesse momento eu prestei mais atenção nas placas, mais atenção nas estradas, e que nem sempre é a gente tem que prestar atenção nos outros motoristas também para que o trânsito tenha uma melhor fluência, eu diria, né? Segundo o Detran, em Santa Catarina houve um aumento de 23% de motoristas que tiveram de voltar para as autoescolas, comparado ao ano passado. Todos os anos, o órgão emite, em média, 145 mil novas habilitações. O governo federal tem incentivado a compra de veículos novos por meio da redução de impostos como o IPI. Mas é preciso ainda a conscientização de que o carro não é apenas um meio de locomoção. Ele pode ser uma arma caso seja mal utilizado. As autoescolas cumprem seu papel, mas é no dia a dia do trânsito que o motorista deve lembrar as regras que aprendeu. Leandro Schmitz, para a Web Rádio Interativa.